Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje, nossa aula, nós vamos começar numa nova unidade, a unidade 5 da apostila, onde nós vamos falar sobre pressão arterial, distúrbios da pressão arterial, no caso, doenças, né, que cometem a pressão arterial, e diabetes mellitus, tá? Eu acredito que vocês já devam ter tido, falando sobre não sei, sobre as duas disciplinas, sobre os dois tópicos, né? Pressão arterial e diabetes mellitus, mas vou passar aqui, que eu passo a minha forma para vocês e tentar explicar da melhor forma possível para vocês entenderem, tá? Então, na aula de hoje, deixa eu colocar aqui. Então, a aula de hoje vai ser sobre distúrbios da pressão arterial e peculiaridades em diabetes mellitus no idoso, tá? Então, aqui, antes de tudo, né, a gente tem que, antes da gente começar a falar sobre os distúrbios de pressão arterial, eu quero explicar para vocês um pouco sobre essa questão da pressão arterial, né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, a pessoa está com hipertensão. Mas o que é isso? Né? Como assim? O que é uma pressão? Né? Toda vez que a gente falar de pressão, a gente lembra sempre daquela mangueira, igual está nessa imagem aqui, dessa mangueira, né? Que está com jato de água, né? E aí o que acontece? Quando está aqui a mangueira e a água passando lá dentro, vocês concordam comigo que tem uma pressão da água fazendo aqui na parede da mangueira, né? Tem uma pressão ali, né? Da água passando ali na mangueira, essa água está fazendo uma pressão na parede da mangueira lá dentro. E aí, quando nós, igual tá nessa imagem, a gente coloca o dedo ali na mangueira, que está passando água aqui, né? A gente coloca um dedo, acaba que essa pressão a gente faz com que o quê? Aumente a pressão de água aqui dentro. E acaba a gente fazendo esse jato de água aqui. Porque a gente põe o dedo aqui, fechando a mangueira, então diminui o espaço, né? Da quantidade de água que precisa passar por aqui. E aí o que acontece? Essa pressão ela aumenta, né? Você diminuindo o espaço ali para aquela quantidade de água que precisa passar, acaba que aumenta a pressão dessa água na mangueira, né? Vocês concordam comigo, né? Se a gente põe lá a mangueira e não põe o dedo aqui na frente da mangueira, a água fica jorrando ali. Ele é uma pressão normal, natural da água que está passando ali na mangueira, né? A força que a água está fazendo na parede da mangueira está normal, de acordo com essa situação. Quando a gente põe o dedo na mangueira, ou seja, diminui esse espaço aqui da mangueira, né, do buraco da mangueira, a força vai ter uma força maior da água, né? A água vai fazer uma força na parede da mangueira, né? Fazendo com que ocorra um aumento da pressão da água passando ali na mangueira, tá? Eu espero que vocês tenham entendido um pouco o que eu quis dizer. Bom, quando a gente falar de pressão arterial, uma coisa que a gente sempre tem que lembrar é do coração, né? Por que acontece? Do coração que vai sair os vasos principais do nosso corpo, tá? Então, do coração vai sair ali a artéria aorta, e a artéria aorta ela vai se ramificar nesses vasinhos sanguíneos aqui de artérias, e a veia cava também, que sai do coração, que ela vai se ramificar em várias outras veias aqui, tá? Então, o que acontece? Toda vez que a gente fala de pressão, a pressão arterial, que é a pressão que está nas artérias, né, está relacionada com o coração. Por quê? Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é qual que é a função do coração, né? A principal função do coração é bombear todo o sangue que passa em nosso corpo, né? Porque o nosso sangue está sempre circulando no nosso corpo, né? Então o coração tem a função de bombear, né? Bombear sangue para o nosso corpo,
tanto sangue oxigenado, que é o sangue arterial, né, que é o sangue rico em oxigênio, quanto sangue desoxigenado, que é o sangue venoso, que é o sangue rico em gás carbônico. Então, o coração tem a função de bombear o sangue arterial, como está aqui, e o sangue venoso. Então, sangue rico em oxigênio, sangue rico em gás carbônico. E aí, o que acontece? O coração, né? Vocês lembram lá que o nosso pulmão está relacionado com a nossa respiração, né? Então, aqui, olha, o coração, ele vai bombear o sangue, né? Que está vindo dos pulmões, rico em oxigênio, para o nosso corpo, para mandar oxigênio para as células do nosso corpo. Porque, eu não sei se eu já expliquei isso para vocês, mas sem oxigênio, nosso corpo não vive. Nenhuma célula do nosso corpo, se não receber oxigênio, ela não vive. Então, assim, tanto é quando a pessoa ela morre asfixiada porque ela não está conseguindo respirar o oxigênio. Então, ela morre por asfixia, né? Que ela não consegue respirar. Então, acaba que as células do seu corpo não recebem oxigênio e acaba que você morre, né? Então, o pulmão lá, né, faz a troca gasosa. Então, o coração, ele bombeia, né, o sangue que está vindo do pulmão, rico em oxigênio, para mandar para o corpo. E aí, esse sangue que vai para o corpo rico em oxigênio faz a troca gasosa nas células do nosso corpo, né? Está entregando oxigênio para as células do nosso corpo. Lá, as células do nosso corpo devolvem o gás carbônico que vai voltar pelas veias, o sangue venoso, né? O sangue rico em gás carbônico que volta para o coração bombeia de novo para o pulmão, e aí do pulmão vai para o coração bombear para o corpo todo. Então, o ciclo é bem assim. O sangue tem a troca gasosa no pulmão, esse sangue vai para o coração mandar, bombear esse sangue para o corpo, para mandar sangue rico em oxigênio para o corpo. E aí, esse sangue faz a troca gasosa lá no corpo, mandando oxigênio, pega o gás carbônico que volta pelas veias, voltando para o coração bombear novamente esse sangue para os pulmões, para pegar o oxigênio, voltar para o coração de novo, o coração vai lá e bombeia para o corpo. Esse é todo o ciclozinho, tá? Então, o coração ele tem a função de bombear esse sangue, né? Aqui nós temos a imagem do coração, de verdade, né? Porque às vezes as pessoas acham que o coração é o formato de um coração mesmo. Mas aqui nós temos aqui o coração, como que é a anatomia desse coração, né? Esse aqui é um coração humano, tá? O coração por dentro, né? Que tem aqui, tanto a gente fala que o coração ele é oco, né? Que tem esses buracos aqui para o sangue passar aqui dentro, né? Ser bombeado, tá? Aqui, só para vocês verem, né? Que a artéria aorta é a artéria que sai aqui do coração, que é a artéria principal do nosso corpo, né? Ela é bem grossa, a gente fala que ela é de grande calibre, né? Essa artéria aorta aqui dela, que é o que está o coração, a artéria aorta é essa parte grossa aqui, ó. Dela vai se ramificando várias outras artérias. Isso aqui é um pedaço da artéria aorta, que ela desce aqui assim, tá? E dela vai se ramificando em vários outros vasos, né? No caso de artérias aqui. Estão vendo? Isso aqui é tudo artéria, tá? Tudo artéria. Ou seja, o coração vai bombear o sangue para o corpo e o nosso corpo precisa ser todo irrigado de artérias, de vasos sanguíneos, né? Para mandar sangue para todo o nosso corpo. Se a gente tem um corte aqui no meu dedo, vai sair sangue, né? Tudo aqui por questão dessas artérias que estão ali, né? Então, no coração sai aqui a artéria aorta, que se ramifica em várias artérias. Lembrando, as artérias passam o sangue rico em oxigênio, que manda lá o sangue rico em oxigênio para a célula do meu dedo, né? Para meu dedo estar ali bonitinho, vivo, né? Se não chega oxigênio aqui no meu dedo começa a necrosar, a morrer, tá, gente? Só uma... Ixi, esqueci a palavra. Só uma coisinha assim para você saber. Então aqui, né? Nós temos o coração aqui, as artérias, aqui a artéria aorta saindo do coração, aqui nós temos a veia cava saindo do coração. Então tá, só uma coisa bem geral assim do coração, né? Qual que é a função do coração?
E o que entra aí? A pressão arterial, né? Bom, a pressão arterial, eu quero que vocês relembrem. Deixa eu descer minha cara aqui. A pressão arterial, vocês têm que lembrar lá daquela mangueira que eu mostrei para vocês de água, que é muito parecido, tá, gente? Então, aqui, ó. A pressão arterial é o sangue bombeado pelo coração para irrigar os órgãos ou movimentar-se, exerce uma força contra a parede das artérias. Ou seja, a pressão arterial, né, igual por exemplo, a mangueira, né, ela vai estar conectada lá na parede, né, com, eu sei como é que fala, com o negocinho que gira, que abre, que fecha a mangueira, né? O coração é o início de onde que vai sair a artéria aorta, né? Então, vocês imaginem lá a mangueira lá na parede, quando você abre ela, você abre um jato de água que vai passar ali, né? Então, é a água sendo passada ali na parede passada ali dentro da mangueira, fazendo ali uma força na parede da mangueira. O coração, ele bombeia o sangue para a artéria e para a veia. No caso, bombeia o sangue para artérias, né? Na hora que ele bombeia o sangue para artérias, na hora que o coração fica lá assim, o coração tem duas partes, a parte de cima e a parte de baixo. Na hora que o coração tá lá assim, né? Ele tá bombeando, tum-tá, 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 tum-tá. E aí, na hora que o coração manda esse sangue para as artérias, né? Esse sangue ele vai vir com tanta pressão nas artérias, porque na hora que ele faz esse tum, aí na hora que ele faz tá, ele faz uma força, o coração tem uma força tão grande, né, que ele vai mandar esse sangue para as artérias, que vai fazer uma força contra a parede das artérias. Entenderam? Então, assim, na hora que o coração está bombeando, está fazendo essa força, jogando essa pressão na parede das artérias para o sangue continuar passando ali, né? E aí, então, aqui, ó, quando essa força desse sangue, né, tá passando ali, essa força, ela tem que ser aumentada, né? Quando a força que esse sangue precisa fazer está aumentada, né, no caso, desculpem, as artérias, elas precisam de uma resistência para poder passar o sangue. Aí que tem a hipertensão arterial, ou no caso conhecido como pressão alta. A força que o sangue faz contra a superfície das paredes internas das artérias para circular pelo corpo a cada batimento cardíaco. Então, olha só. O que acontece? Na hora que o coração está fazendo esses movimentos aqui, a cada batimento cardíaco está passando sangue ali nas artérias. Tanto é, só uma curiosidade, quando vocês vão ver a pulsação de vocês, não está assim? Vocês não sentem? Tum, tum, tum. Vocês não sentem isso na pulsação, aqui no pescoço? Vocês sentem essa pulsação? Essa pulsação, gente, de tum, 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 é a cada ritmo do coração. Acho que vocês devem saber disso, né? É a cada batimento cardíaco, essa pulsação aqui. Então, essa pulsação aqui, a cada batimento cardíaco, o coração está mandando sangue para as artérias e a cada batimento cardíaco está mandando sangue, está empurrando o sangue está andando ali nas suas artérias, tá? Nos seus vasos sanguíneos. E aí, o que acontece? Quando, né, essa força aí, quando a força que esse sangue precisa fazer está aumentada, o que acontece? Às vezes o coração tem que bombear com mais força. Às vezes o paciente tem algum problema cardíaco, tem, por exemplo, tem algum problema, ou por exemplo, os vasos sanguíneos, né? Eles estão, pode ser pode ser que os vasos sanguíneos estejam ali, por exemplo, com uma placa de gordura, alguma coisa assim. Isso faz com que o coração precise fazer mais força para poder mandar sangue, para o sangue poder passar ali naquele vaso sanguíneo que está um pouco obstruído, um pouquinho fechado, digamos assim. Aí o coração vai lá e faz mais força para bombear o sangue, para poder passar o sangue nas artérias. Só que essa força, né, que esse sangue está passando, ela é aumentada, né, que o coração faz, né, a força que o coração faz, ela é aumentada para fazer com que o sangue consiga passar ali naquela artéria que pode ser que esteja obstruída.
E aí acaba que as artérias, né? Isso aí é algo do corpo mesmo, né? Elas acabam oferecendo uma resistência, né? Elas tentam resistir a essa passagem de sangue e aí que a gente chama de hipertensão arterial. Ou seja, é uma alta pressão, né, que o sangue está fazendo contra a parede das artérias. Então, a gente lembra lá da mangueira, quando a gente põe o dedo lá na mangueira, né, a gente está meio que fechando um pouco a mangueira, né, o buraquinho da mangueira, que isso faz com que o quê? Aumente a pressão de água que está passando ali na parede da mangueira. E aí, o que tem? Só para a gente entender sobre isso aqui. Bom, falando sobre a pressão arterial, por que a gente fala assim? Pressão, qual que é a pressão sistólica? Qual que é a pressão diastólica? Eu acho que vocês já devem ter visto muito disso aí, tá? Só que antes da gente entrar nisso, só para vocês entenderem o que é a sístole e o que é diástole. Bom, eu falei com vocês que o coração tá bombeando. Tum, tá, tum, tá, tum, tá, né? Bom, a sístole é quando o coração contrai. São nomes científicos, né? A sístole é a contração do coração. Então, quando o coração tá assim, tum, sabe? Quando ele contrai, ele empurra o sangue, tá mandando o sangue. Então, é a força que ele faz uma força muito grande para mandar esse sangue. Então, quando a gente chama de sístole, é a contração do coração, é a contração para expulsar o sangue, é uma força máxima que o coração faz para injetar o sangue nas artérias, ou seja, para mandar o sangue para as artérias, no caso para a artéria aorta, vamos supor. E aí é aquele momento que, como está mandando o sangue, o coração ele vai ficar vazio. E a diástole é o contrário, é o relaxamento do coração. O coração relaxa depois das contrações, depois da sístole, e tem uma força mínima ali, né? Porque ele está relaxado, ele está tranquilo, para ele encher novamente, para o coração encher de sangue novamente, tá? Igual tá aqui nessa imagem, ó. A sístole, coração contraindo para mandar o sangue aqui para as artérias. Isso aqui é um coração, tá? Aí aqui, ó, sístole contraiu, mandando sangue aqui para as artérias. Isso aqui são as artérias. Artéria aorta e artéria pulmonar. E a diástole é enchendo o coração de novo de sangue, né? Relaxando. E aí que vem a questão da pressão arterial. Quando a gente fala pressão arterial, nós sabemos que o ideal, né, da pressão arterial é que fique aí 120 por 80 milímetros de mercúrio, né? Ou no caso, que é comum de se falar, 12 por 8. Quando a gente fala assim, o que é esse 12? O que é esse 120, né? 120 por 80? 120 vai ser sempre a pressão mais alta, que é a pressão arterial sistólica. Ou seja, é a pressão na hora quando o coração bombeia, na hora que ele contrai, quando ele faz a sístole, ele está fazendo a força, né? Mandando sangue ali para a parede das artérias. Então, é um momento de muita pressão, porque o coração está lá fazendo uma força grande, né? Para mandar o sangue para as artérias. Então, a pressão arterial sistólica é justamente a pressão arterial de quando o coração está contraindo, fazendo a força. E aí, quando ele manda esse sangue, esse jato de sangue para as artérias, né? Vai ter uma força grande ali desse sangue passando nas artérias. Por isso que a gente chama de pressão arterial sistólica, tá? Que é a pressão arterial no momento que o coração está contraindo. Então, ela sempre vai ser mais alta que a pressão arterial diastólica. Por quê? O 80, por exemplo, né? O 8, né? Do 12 por 8, o 8, ou 80, que é o mais correto, é a pressão arterial diastólica, que é o momento, que é a pressão mais baixa, que é o momento que o coração está relaxado, está enchendo ali de sangue, está relaxado, então é o momento que o sangue está entrando no coração e está relaxado, não está contraindo, não está fazendo a força, né, para ser enviado. Então, é a pressão arterial de quando o sangue está enchendo, né, o coração, tá? Vou tomar uma água aqui.
Então, né, quando a gente falar então de pressão arterial sistólica, né, lembrando, 12/8, o 12 é a pressão arterial sistólica, o 8 é a pressão arterial diastólica. Outro exemplo, eu tô com 15/7 de pressão, ou seja, 150/70. 150 é minha pressão arterial sistólica. E 80, quanto eu falei? Ixi, deu 150 por 70, né? 150 é minha pressão arterial sistólica. 70 é minha pressão arterial diastólica, tá? Então, aqui, ó, pressão arterial sistólica é o momento em que o coração bate, empurrando o sangue para o restante do corpo, gerando uma pressão, tá? Uma pressão alta, né? Bem forte. A pressão arterial diastólica, no final do batimento cardíaco, quando o coração relaxa e começa a se encher de sangue. A pressão de enchimento de sangue no coração, tá? Ou seja, o coração está relaxado, então a pressão é menor, tá? Então, isso aí é só para vocês entenderem quando a gente falar de pressão arterial sistólica e pressão arterial diastólica, e também para vocês entenderem um pouco sobre a pressão arterial, tá? Bom, uma outra coisa, né, que afeta muito a questão da pressão arterial é que os nossos vasos sanguíneos, eles tendem, né, a se movimentar, mas eles tendem a alterar a sua abertura, o seu tamanho. Então, por exemplo, aqui nós temos aqui um vaso sanguíneo, uma artéria, né, outra artéria, artéria normal. E aí, né, no momento que está ocorrendo ali a hipertensão, o vaso sanguíneo ele pode estar contraído, que a gente chama de vasoconstrição, ou seja, tem uma contração dos vasos sanguíneos, tá? Contrai e aumenta a pressão arterial. Agora, nós temos a vasodilatação, né? Que no caso vai dilatar, vai relaxar esses vasos sanguíneos. Então, por exemplo, o paciente que ele é hipertensivo, tá? Ele tem ali uma vasoconstrição dos vasos, aí que ele vai lá e toma um antihipertensivo. E geralmente esses antihipertensivos, eles vão vasodilatar esses vasos. Que aí, se dilatar os vasos, a pressão que o sangue está passando aqui, a pressão que ele exerce na parede das artérias vai diminuir. Por quê? O espaço ali dilatou para o sangue passar. Espero que vocês tenham entendido isso que eu quis dizer. Bom, outra coisa que eu acho que vocês já estão cansados de saber também, é a classificação da pressão arterial, né? O ideal é que fique aqui na faixa 120, a pressão sistólica, e a diastólica 80. A normal, né, pode aí, é aceitável aí 130/85, limite de 130 a 139 a 85/89. Hipertensão estágio 1 é a 140 a 159/90 a 99. Hipertensão estágio 2, 160 a 179, por 100 a 109. Estágio 3, acima de 180, acima ou igual de 180, por acima ou igual a 110. Aqui é gravíssimo, né, gente? Chances aí de ter um AVC ou até um infarto é muito grande, tá? E a hipertensão sistólica isolada, que nós vamos falar, é aquela que fica ali acima ou igual a 14 e fica abaixo aí de 90, tá? Bom, então aqui agora entrando nos distúrbios da pressão arterial do idoso, ou seja, doenças mesmo, né? Doenças ou problemas, melhor dizendo, que afetam a pressão arterial do idoso, tá? Mas que também afeta pessoas mais jovens também, não vou dizer que não é, né? Pode afetar qualquer um. Bom, primeiro distúrbio que nós temos é a hipertensão sistólica isolada, tá? Não sei se vocês já ouviram falar dessa hipertensão sistólica isolada, mas
ela é uma pressão arterial sistólica anormalmente aumentada, tá? É que a pressão arterial sistólica, que é a pressão mais alta que eu falei com vocês, ela aumenta do nada, sem saber por quê, tá? Bom, aqui ó, a leitura indica um forte aumento na pressão arterial sistólica, que é mais de 140 milímetros de mercúrio, mas a pressão arterial diastólica não se desvia do seu nível normal. Então, vamos supor, pode ser que ela fique 15 por 8, né? Aqui no caso, 14 por 8, né? 140 por 80, 150 por 80, 170 por 80. Tipo, 80, que é a pressão arterial diastólica, se mantém. Ela não sai do seu nível normal. Mas a pressão arterial sistólica, ela tem alteração, tá? Bom, geralmente essa pressão sistólica isolada, ela comete mais os idosos, tá? Com 50, acima de 50 anos de idade. E os principais sintomas são dores de cabeça, o coração pode produzir sons anormais, que não são os mesmos que batimentos cardíacos, que os batimentos cardíacos. Pode ter o que a gente fala aí, dependendo da situação, pode ter um pouco de arritmias, né? Que no caso, por exemplo, um pouco de taquicardia, alguma coisa assim. Fazer xixi com frequência e algumas anomalias da visão graves, tá? Então, isso aí vai depender muito também de qual tá o seu nível da pressão arterial sistólica, tá? Porque às vezes a pressão arterial sistólica pode chegar lá na 18 por 8, 180 por 80, né? E aí a pessoa pode ter algumas anomalias, tipo, dificuldades com visão, os sons anormais do coração, dores de cabeça. Então, quando tá bem alta, que o paciente vai começar a ter esses sintomas aqui, tá, gente? A pressão arterial sistólica, tá? Quando ela tá bem alta, geralmente tem isso aí, esses sintomas, tá? Bom, outra coisa, outro distúrbio seria a hipotensão ortostática ou postural, que eu acho que todo mundo conhece, né? Quando a gente fala assim de hiper é acima, né? Alto. Hipo é baixo, né? Então, nós temos a hipertensão, pressão alta, e a hipotensão, que é a pressão baixa. A mesma coisa serve para a glicose. Hiperglicemia, alta taxa de glicose. Hipoglicemia, baixa taxa de glicose. Bom, nesse caso aqui da hipotensão ortostática ou postural, é nada mais que quando a pessoa está sentada, né? Ela levanta rápido demais, a pessoa está sentada ou deitada, levanta rápido demais e a sua pressão arterial cai. Tanto é que a gente fala de hipotensão ortostática ou postural, tá? Isso aí o que acontece? A gravidade, né, do sangue acumula nas pernas e aí quando a pessoa se levanta rapidamente, né, o corpo tenta compensar isso, aumentando a frequência cardíaca, contraindo os vasos sanguíneos, garantindo que o sangue seja enviado para o cérebro. Só que isso aí acaba que leva esse sintoma aí de hipotensão ortostática, né? Porque é uma coisa tão rápida, que a pessoa levanta tão rápido, aí ela tem essa queda de pressão, mas o corpo está ali tentando compensar, mandar sangue, né, pro nosso cérebro. Bom, geralmente aí tem uma queda, né, da pressão sistólica aí de pelo menos 20 milímetros de mercúrio e uma pressão arterial diastólica ela cai para pelo menos né, tem uma queda de 10 milímetros de mercúrio. Ou seja, um paciente que tem ali 120 por 80 milímetros de mercúrio ou 12 por 8, né, ela pode chegar a ter aí um 100 por 70. Ou seja, 10 por 7 milímetros de mercúrio, tá? A pressão cai dessa forma. Como sintomas, nós temos as tonturas, vertigens, visão turva e até mesmo os desmaios, né? Porque realmente o sangue não chegou na cabeça ainda. Então, tem aí essas dificuldades aí, né? Tonturas, vertigens, visão turva e até desmaios por questão de falta de oxigênio mesmo, né? De sangue chegar aqui no cérebro. Bom, e a que todo mundo conhece, né? A hipertensão, que é uma doença extremamente grave, né?
que precisa de um grande acompanhamento. Tanto a hipertensão quanto a hipertensão isolada que eu falei com vocês também tem que ter, tá? Só um minutinho. Bom, a hipertensão, né, que é a mais agravante de todas, ela é uma doença crônica, né? Ela é uma doença que ela vai evoluindo aí com o tempo, né? E que ela está relacionada com os aumentos aí, o aumento dos níveis de pressão sanguínea dentro das artérias, né? O sangue está ali fazendo uma força na parede das artérias e isso aí acaba que pode machucar as artérias, tá? Então, daí que a gente fala que a hipertensão pode causar trombos. A hipertensão pode causar placa de gordura na parede das artérias. Então, assim, é muito grave essa doença, tá, gente? Então, tá. Na hipertensão, o coração ele tem que fazer, além disso tudo, além dessas, eu falei dos trombos e das placas de gordura, o coração ele tem que fazer muito mais força do que o normal para tentar mandar o sangue, para fazer com que o sangue continue circulando ali nos vasos sanguíneos, tá? Ele tem que fazer muito mais força para o sangue continuar, porque se está passando sangue naquele vaso, já tá ali, aquele vaso já tá meio que estreito para aquela quantidade de sangue, então acaba que o sangue vai passando mais lentamente, né? Que tá tentando passar ali. Quando tem uma obstrução aí, então aí é mais complicado, né? Algo bloqueando a passagem de sangue. Então aí o coração tem que fazer mais força, tem que bombear com mais força para mandar esse sangue, né? Fazer com que o sangue continue correndo ali, circulando nos vasos sanguíneos. Então, além de ter doenças, de ter esses problemas nos vasos que eu citei, de placas de gorduras, de trombos, de coágulos, a hipertensão também pode causar doenças cardíacas também, né? Por exemplo, algum tipo de cardiopatia, uma insuficiência, insuficiência não, gente. Esqueci a palavra. Que raiva. Insuficiência cardíaca, tá? Eu esqueci, tem outras também. Miocardia, miocardiopatia pode ser também. São doenças nas válvulas também pode acontecer, dependendo da situação. Enfim, tem vários. Isso aí vocês vão ver muito comigo em clínica na enfermagem, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Bom, não é uma doença transmissível, ela é multifatorial, ou seja, diversos fatores podem levar à hipertensão, alimentação, pode ser que seja genético, alta taxa de colesterol pode afetar a hipertensão, são vários fatores, alimentação, sedentarismo, tabaco, enfim, são vários, tá? E na maioria dos casos, infelizmente, a hipertensão ela pode ser assintomática, o que é muito perigoso da hipertensão. A pessoa ela não sabe que ela está com a hipertensão e pode acabar tendo ali um AVC, né? Um infarto, por exemplo, tá? Isso aqui nós já falamos, né? Então, os estágios de hipertensão vão estar aqui acima de 140, tá? Por 90. Então, acima de 14 por 9 já é considerado ali uma hipertensão, tá? E aí, aqui, ó, isso aqui, o que a hipertensão pode ocasionar com o nosso corpo, né? O que pode levar a fazer com o nosso corpo? Bom, a princípio, né, vai ter ali um comprometimento do equilíbrio de vasodilatação e vasoconstrição dos vasos. Ou seja, vai ter, por exemplo, os vasos podem ficar ali vasocontraídos, né? E aí acaba aumentando a tensão sanguínea, ou seja, a pressão sanguínea na parede dos vasos sanguíneos. E aí, se tem esse aumento da pressão sanguínea, pode comprometer, né, a irrigação tecidual. Tipo assim, pode comprometer o envio de sangue para determinados tecidos do corpo, né? Às vezes pode ocasionar até uma hemorragia, a pressão está tão alta que acaba rompendo vasos, né? Isso aí acaba levando danos aos órgãos que estão sendo irrigados por ali. Ou, por exemplo,
todos os nossos órgãos é cheio de vasos sanguíneos também, porque tem que mandar oxigênio para os tecidos ali dos nossos órgãos. E aí, se esses vasos sanguíneos estão com uma alta pressão, com uma hipertensão, a hipertensão ela afeta os vasos sanguíneos, que se vai afetar os vasos sanguíneos, se vai comprometer algum vaso sanguíneo ali, compromete aquele órgão que está passando ali, tá? Então, por exemplo, os rins. Os rins é algo interessante de saber, porque os rins filtram todo o nosso sangue. Então, é um órgão que está repleto de vasos sanguíneos ali, porque precisa pegar o sangue do corpo e filtrar, né? Se tem uma hipertensão dos vasos sanguíneos, vai ter uma hipertensão dos vasos sanguíneos que estão ali nos rins, que pode sobrecarregar os rins e, dependendo da situação, o paciente pode ter até uma doença renal crônica, né? Uma insuficiência renal crônica, por exemplo, né? Pode ter até uma falência renal por conta de uma hipertensão, tá? Então tem que ter muito cuidado por conta disso. Aqui, ó, isso é algo interessante de saber. Complicações da hipertensão. Podemos ter o AVC, né? A pressão está tão alta dos vasos e vamos imaginar que a pessoa tem um aneurisma. Aneurisma, só para vocês saberem, temos o vaso sanguíneo ali. Nesse vaso sanguíneo pode ter uma dilataçãozinha, tá? Forma uma bolhazinha ali na parede do vaso sanguíneo, que a gente chama de aneurisma. E aí, vamos supor que tem um aneurisma lá na cabeça e o paciente tem uma hipertensão, ou seja, uma pressão alta, né, do sangue fazendo ali contra as paredes das artérias. E aí, essa alta pressão que está passando ali pode romper o aneurisma ou romper algum vaso e o paciente tem um AVC, um derrame cerebral, um AVC hemorrágico, tá? Outra coisa, perda da visão pode acometer, porque os olhos ali, tem vários vasos sanguíneos passando ali que vão, né, mandar sangue para todo o nosso olho, né, para ter as funções, né, da gente conseguir visualizar as coisas, né. Se tem ali uma hipertensão, pode ter uma obstrução dos vasos, né, no caso, alguma plaquinha de gordura, algum trombozinho, algum coágulozinho ali, bloqueou algum vaso sanguíneo, se bloqueia, igual eu falei com vocês, quando vocês põem o dedo na frente da torneira, lá, vai fazer um jato de água, ou seja, a pressão aumentou ali, né? Aumenta a pressão de água. Então, se você coloca ali um coágulo, alguma coisa bloqueando alguma artéria ali, você vai aumentar a pressão ali naquela região. E aí, se você está obstruindo os vasos que estão ali irrigando os olhos, né? Acaba que vai danificar a retina, né? E a pessoa pode perder a visão, ficar cega. Outro exemplo, danos nos vasos sanguíneos, por exemplo. A hipertensão, ela machuca tanto a parede dos vasos, né? Que a pressão é tão alta do sangue na parede dos vasos, contra a parede dos vasos sanguíneos, que aí ela vai danificando e aí acaba que a gordura que está passando aqui no corpo vai acumulando aqui na parede daquele vaso que foi danificado por conta de uma hipertensão. E aí vai dando a aterosclerose, que são placas de gordura que vai acometendo aí na parede das artérias, tá? E aí o que acontece? Aqui, ó, veias e artérias sofrem lesões devido à alta pressão que o sangue faz para passar. Essas lesões deixam os vasos endurecidos e estreitos, né? Aqui, olha, como é que o sangue vai passar daqui para cá? Olha o espaçozinho que tem aqui para passar de sangue daqui para cá. Passa muito pouco sangue, dependendo da situação. Então, aqui no caso, olha, aqui a gente tem um coração. O coração tem esses vasinhos aqui, ó, que fica na parede do coração, que é a artéria coronária que a gente chama. Então, vamos supor, se tem placa de gordura aqui nessa parte do coração, o sangue está vindo daqui para cá para mandar oxigênio para essa parte do tecido do coração, não vai chegar. Por quê? Aqui vai estar obstruído por aterosclerose, por placas de gordura aqui, o sangue não passa daqui para cá. E aí fica tipo obstruído por placas de gordura, e aí essa parte aqui do coração meio que morre, ocasionando um infarto, tá? Essa parte do coração para de bombear sangue, tá? Aí, aqui eu coloquei, pode entupir ou romper, causando angina, que é a dor no peito, e até chegar no infarto, tá?
Aqui também, igual eu já falei, como o coração precisa trabalhar mais devido à alta pressão, ele aumenta de tamanho, dificultando. Sim. Porque o que acontece? O coração, né? Quando o paciente ele tem aí tem a alta pressão, né? A hipertensão nos vasos sanguíneos, o coração ele tem que trabalhar mais, igual eu falei com vocês anteriormente. Então ele tem que bombear com mais força, né? Se ele tem que fazer mais trabalho, ele acaba aumentando o seu tamanho, ele vai crescendo. Então, tanto é que a gente fala que o paciente tem insuficiência cardíaca, é o coração que está grande, crescendo, tá? E aí, o que acontece? Se ele aumenta de tamanho, acaba dificultando aí, né, a distribuição de oxigênio e nutrientes, né, para o tecido dele ali, para ele continuar bombeando, né? E aí, isso aqui pode levar, né, a hipertensão pode levar, igual eu falei com vocês, a insuficiência cardíaca e até um infarto, tá? Outra coisa que eu falei com vocês foi dos rins, por exemplo, né? Se os vasos sanguíneos nos rins forem danificados pela pressão elevada, o fluxo de sangue diminui, causando uma redução no seu tamanho e funcionamento e, em casos mais extremos, uma insuficiência renal e pode chegar à falha renal, tá? Tudo por conta da hipertensão. Olha como é que ela é grave, gente. Vocês têm que lembrar por que ela é tão grave, por que a hipertensão é tão grave? Porque simplesmente é uma alta pressão nos nossos vasos sanguíneos. E aonde estão os nossos vasos sanguíneos? Em todo o nosso corpo. Todo o nosso corpo precisa de vaso sanguíneo, gente. Todo o nosso corpo precisa chegar oxigênio. Qualquer tecido do meu corpo precisa chegar, qualquer célula do meu corpo precisa chegar oxigênio, porque é oxigênio que dá energia que faz a gente manter vivo. Então, se tem uma pressão alta nesses vasos sanguíneos, pode cometer várias partes do nosso corpo, tá? Por conta dessa hipertensão. Bom, deixa eu tomar mais um pouco de água. São muitas aulas que tem que fazer. A garganta seca. Bom, então aqui, olha. A prevalência da hipertensão ela vai se correlacionar diretamente com a idade, sendo mais presentes entre homens e nas pessoas com sobrepeso e obesidade. Bom, como eu falei com vocês, a hipertensão ela vai estar se correlacionada com a idade, por quê? Lembrem-se lá do começo das nossas aulas, quando eu falei com vocês, das nossas células do nosso corpo, que elas vão se envelhecendo. É normal, vai envelhecendo, a nossa pele vai ficando mais flácida, a gente vai perdendo aí melanina, nosso cabelo vai ficando branco, é normal, né? A gente tem essas alterações aí com a idade que eu expliquei para vocês. E aí, por que a hipertensão está correlacionada com a idade? Porque o nosso vaso sanguíneo, né, as células que formam o nosso vaso sanguíneo, elas vão envelhecendo também. Então, o vaso sanguíneo que lá no início, né, que as pessoas mais jovens tinham essa facilidade de vaso contrair, de vaso dilatar, né, de aumentar de tamanho, de diminuir de tamanho, isso vai diminuindo. A parede das artérias, à medida que a gente vai envelhecendo, é algo natural, elas vão ficando mais enrijecidas, mais duras. Então, elas vão perdendo esse processo de vaso contrair e vaso dilatar. Elas fazem, mas não com tanta precisão quanto um jovem e comparado com uma pessoa mais idosa. Então, isso está relacionado. Se os vasos sanguíneos não têm essa flexibilidade de vaso contrair e vaso dilatar, vocês concordam comigo que se o vaso estiver ali desse tamanho e não consegue aumentar de tamanho, está passando tanto sangue ali, ó, que não consegue dilatar. O sangue está ali fazendo aquela pressão, né, querendo passar sangue ali, tá? Acho que deu para entender isso aqui. Gostei dessa ideia. Depois vocês me falam se vocês entenderam. Bom, outra coisa, está mais presente nas mulheres e nas pessoas com sobrepeso e obesidade. Bom, nas mulheres está muito relacionado por questão da perda de proteção hormonal após a menopausa, tá? Isso aqui, infelizmente, acontece para as mulheres. Outra coisa, as mulheres fazem menos atividade física que os homens, se bem que hoje em dia isso mudou muito, né? Mas entraria muito nessa questão da taxa hormonal. Mulheres são mais estressadas que os homens, né? E pode ser também devido aí
que as mulheres elas têm um alto consumo de produtos industrializados quando comparado com os homens. Mas, assim, o que mais seria mesmo relacionado aí das mulheres seria a questão dessa perda de proteção hormonal e o estresse, que a mulher é mais estressada que os homens, né? E no caso da obesidade, né, que acomete muitas pessoas com sobrepeso, é questão da alimentação inadequada mesmo, rica em açúcares, gorduras e sal, e o sedentarismo, tá, gente? Bom, isso aqui eu já expliquei para vocês, mas eu vou explicar novamente. Por que no idoso é comum a hipertensão? Bom, quanto mais avançada for a idade, maiores as chances terão indivíduos de apresentar um quadro hipertensivo. Que é aquilo que eu expliquei para vocês. Com o passar dos anos, as artérias acabam por envelhecer também, juntamente com o corpo, apresentando uma menor capacidade de dilatação e contração. Por esse motivo, a incidência de hipertensão entre pessoas com mais de 50 ou 60 anos sobe para 70, tá? Fatores que levam à hipertensão. Bom, genética leva, né, gente? Estresse, a insônia, não dormir bem, sedentarismo, o tabaco, a alimentação, né, inadequada, com muita gordura, álcool, sobrepeso, muito sal, né, gente? Acho que isso aqui você sabe, muito sal pode levar o aumento da pressão arterial, alta quantidade de colesterol ruim, né, que é o LDL, né? Então, ter uma grande quantidade de LDL no sangue pode levar uma hipertensão, porque acaba que esse colesterol ele vai se acumulando na parede das artérias e aí acaba que obstrui um pouco, fecha um pouquinho lá dentro, né, das artérias, então diminui o espaço, e como é que o sangue vai passar ali, até porque o LDL deixa o sangue um pouco mais grosso, digamos assim, tá? E a diabetes também, que nós vamos falar sobre a diabetes, pode levar à hipertensão. Por quê? A diabetes, nós sabemos que é uma alta taxa de glicose, de açúcar que tem dentro do sangue, né? E aí, esse açúcar, gente, açúcar no sangue é terrível, sabe? Assim, afeta demais o nosso corpo, o açúcar no sangue. O açúcar, ele faz tão mal, ele acaba que ele ajuda, né, esse açúcar no sangue, ele machuca a parede das artérias, tá? E ele ajuda aí no aumento do colesterol ruim, tá? Nós vamos falar sobre a diabetes depois, na próxima aula. O diagnóstico da hipertensão, bom, vocês já devem ter aprendido, eu acredito, né? Como que faz aí a avaliação da pressão arterial. Cadê? Deixa eu ver. Acho que vou até ver se eu acho um videozinho aqui, mas vocês já devem ter aprendido. Bom, a hipertensão ela é diagnosticada quando existem lesões em algum tipo de órgão, tá? Geralmente, né? Antes de verificar sempre a pressão, não se deve praticar esportes, fumar ou fazer uma refeição por pelo menos 30 minutos, né? O ideal é esperar 30 minutos, no mínimo, para fazer a medição da pressão arterial. A pressão deve ser verificada sempre depois de ficar em repouso por uns 5 minutos. Isto é, você deve sentar-se calmamente, em um ambiente tranquilo, evitar conversas e desconfortos, porque sabemos que o estresse pode alterar a pressão arterial, então o ideal é ficar ali uns 5 minutinhos tranquilo, apesar que hoje em dia, né, também tem, muitas vezes as pessoas não utilizam esse tipo de método, mas é o ideal. O diagnóstico é obtido através de 2 medidas da pressão arterial em momentos distintos, né? Eu acho que vocês sabem disso, né? O primeiro barulho que você escuta, né? Você calcula a pressão mais alta, depois o barulho mais fraco, você pega a pressão mais baixa, né? E como tratamento da pressão arterial, bom, temos aí o tratamento não farmacológico, por exemplo,
que é o estilo de vida mesmo, modificar o estilo de vida, que é uma alimentação saudável, atividade física, cortar tabaco, cortar o álcool, diminuir no sal, né, na quantidade de sal, e controlar o peso, né? E nós temos os tratamentos farmacológicos, são os medicamentos utilizados aí para tratar a hipertensão. É óbvio que o tratamento ele é individualizado de cada um para cada um, né? E ele vai estar aí trazendo uma melhor qualidade de vida para a população. Nós temos aí as classes de antihipertensivos, né? Diuréticos, inibidores adrenérgicos. Eu não sei se vocês aprenderam esses nomezinhos na farmácia, não sei, quero saber depois. Mas aí nós temos vários medicamentos, né? E cada medicamento ele vai atuar de uma forma diferente, mas geralmente, né? O que se acontece mesmo é a dilatação do vaso sanguíneo para aumentar o espaço, né? Igual eu falei, se o paciente está com hipertensão, que ó, tá passando ali com dificuldade de passar sangue ali na parede da artéria. Se o paciente toma um antihipertensivo, esse vaso dilata e o sangue vai passar de melhor forma ali na artéria, né? Então, nós temos aí, por exemplo, conhecidos, né? O captopril, metoprolol, propanolol, losartan é muito conhecido. Seriam mais esse, né? Diovan, seriam mais... O losartan acho que é o mais conhecido, tenolol também propanolol, enfim. E eu vou terminar aqui, vou passar a atividadezinha para vocês. Só um segundo. Vou passar a atividade sobre hipertensão. Ô, gente, antes de passar a atividade aqui para vocês, eu vou mostrar um vídeo que eu achei muito bonitinho, que fala sobre a pressão arterial e hipertensão. Achei bem legal. Ele é bem pequenininho, mas ele é uma animaçãozinha bem bonitinha. Eu vou colocar aqui para vocês. É bem pequenininho. Da pressão arterial e a hipertensão. O que é pressão arterial? Pressão arterial é a força do sangue aplicada nas artérias. Ó, aqui ó, o coração bombeando, mandando sangue para as artérias, tá vendo? E aí a força que esse sangue que está passando aqui faz na parede das artérias, né? Pressão arterial sistólica. No momento em que o coração se contrai, as artérias se dilatam. Pressão arterial diastólica. A parede arterial retorna ao seu diâmetro original durante a diástole. Se sua pressão arterial diária é constantemente alta, esta condição é conhecida como hipertensão. Hipertensão é uma condição em que a pressão do sangue em repouso excede o limite superior dos valores normais. Valores padrão usados em hospitais. Pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio. Pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio. A hipertensão geralmente é atribuída a hábitos de vida pouco saudáveis. Portanto, realizar medidas da pressão arterial regularmente é uma prática vital para a prevenção. Melhorar seu estilo de vida resulta em uma saúde melhor. Por exemplo, diminuir consumo excessivo de sal, obesidade, sedentarismo, consumo de álcool. Por exemplo, a hipertensão pode acelerar o aparecimento de doenças arterioscleróticas. A hipertensão raramente apresenta sintomas. Por isso é conhecida como assassina silenciosa. A prática de monitorização da pressão arterial é importante para melhorar a saúde.
aqui, gente. É bem interessante, né? Bem pequenininho assim. E bem resumidinho, né? Desse tanto que eu falei com vocês. Bom, a atividade que vocês deverão fazer é essa aqui, tá? Vocês deverão me entregar dia 21 de agosto. É dia 21 de agosto, né? Numa sexta-feira. Vocês vão responder essas perguntinhas e me mandar aqui para o e-mail. Lembrando, quem não puder enviar por e-mail, pode deixar lá na escola, tá bom? Eu espero que tenham gostado da aula e até a próxima. Tchauzinho.